O rei Nabucodonosor edificou uma estátua que media 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. E ele, construindo esta estátua que era de ouro, queria que todo o povo o adorasse. Para isso, ele chamou todos os povos, porque ele era, digamos, um império que tinha domínio sobre muitos povos, sobre muitas nações. Convocou todo mundo para que adorassem esta imagem de ouro, para participarem todos eles, ajoelhando-se em reconhecimento de uma consagração. E nesse conjunto de povos e nações que Nabucodonosor tinha dominado, que tinha conquistado, se encontrava o povo judeu. Entre eles, os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 jovens não quiseram se ajoelhar diante da imagem consagrada e tiveram como sentença eles de serem lançados no fogo ardente. Mas, para a surpresa do rei Nabucodonosor, que tinha dado esta sentença, eles não foram tocados pelo fogo, e como foram lançados 3, diz que existia mais um protegendo eles, e se encontravam 4 homens na fornalha de fogo ardente, sem serem tocados pelo fogo. Esta é uma parte literal que já nos induz a ver um certo de poder divino em cima das pessoas que são fiéis ao Senhor. Mas, no sentido interno, nós vamos desdobrar cada passagem e vamos encontrar coisas maravilhosas que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. As medidas que a estátua tinha, é dito que ela tinha uma altura de 60 côvados por 6 de largura. Não é indicado a profundidade, do comprimento da imagem, simplesmente é dado largura e altura. Por largura nós entendemos o bem, e pela altura o bem, e pela largura o vero. Mas é 60 a 6, como não é indicado o comprimento, que é o santo. O comprimento, quando na palavra nós encontramos como medidas, o comprimento indica o santo. Mas esta imagem que foi construída por Nabucodonosor não tinha o santo. Por isso que não é dado a medida do comprimento, simplesmente a altura, que representa o bem, e a largura, que representa o vero. Mas se encontra em desproporção de 60 a 6. Dizem os escritos que as medidas santas que os anjos olham o templo, a medida santa que os anjos olham um altar, que os anjos olham uma pessoa, que cultua a Deus, cada um de nós tem suas medidas. E as medidas idôneas é que uma medida seja igual que a outra e a outra. Por isso que a cidade, a Nova Jerusalém, ela tem medidas e diz a sua largura igual que a sua altura, igual ao comprimento, 144.000 côvados. É medida igual, porque o bem que eu professo, que eu pratico, diz, está em relação à verdade que eu conheço, que eu falo. Cada verdade tem uma correspondência com um bem. Cada verdade, ela existe pelo bem. Ambas são, digamos assim,
equivalentes. O excesso de verdade, de bem, como era a estátua de Nabucodonosor, e o pouco de verdade, isto indica que faltava, digamos assim, complementar o bem, né? Tem 60 de altura por 6 de largura, digamos em números diretos, 6 verdades por 60 bens. Mas, como acabamos de dizer, cada verdade somente corresponde a um bem. Então, estas 6 verdades somente correspondem a 6 bens. O resto de medida é mal. Porque a medida, ela tem que ser complementar, ela tem que ser equivalente. Então, como não se dá também a medida do comprimento, esta estátua não é considerada santa. E Nabucodonosor pretendia que esta estátua se tornasse santo, por isso que se utiliza a palavra consagração. Queria que essa estátua seja parte da igreja, mas o Senhor não permitiu e demonstrou para Nabucodonosor que nem todo mundo se ajoelha diante da imagem de ouro que ele construiu. Sadraque, né, Mesaque e Abednego são os exemplos das relíquias que o homem contém em si mesmo. Aquelas verdades são verdades porque eu acredito nelas realmente, porque eu as vivo. Esse compromisso de defender a verdade, nós temos como exemplo esses 3 jovens. E diz as Sagradas Escrituras que estes 3 jovens não se ajoelharam e quando foram lançados no fogo do forno ardente, eles não se encontravam sozinhos, né? E aqui tem uma parte muito interessante, muito importante, que o rei Nabucodonosor, quando olhou para o forno, tinham 4. Aqui vem uma contribuição muito importante que as Sagradas Escrituras nos ensina e como a doutrina da nova igreja ilumina. Muitas traduções colocam que o quarto homem, aos olhos de Nabucodonosor, era como o filho dos deuses. Outras versões colocam como se fosse o filho do homem, como filho de Deus, né? Outras versões colocam que o Nabucodonosor olhou o forno e olhou um anjo. Mas a versão da nova igreja diz que Nabucodonosor viu alguém semelhante ao filho do homem. E essa é a versão correta. Porque por filho do homem nós entendemos a palavra e a palavra que protege cada um de nós quando é levada a sério. Ainda que nós passamos por tribulações, que foi representado pelo fogo, né, 7 vezes aquecido além do normal, são as tentações que o homem passa. Ainda que as tentações sejam extremas, diz, se o homem tem a palavra, o homem tem a pessoa, pode ser homem ou mulher, ele na realidade tem o quarto homem de seu lado, nos protegendo desse fogo ardente, que são as cobiças do mundo. Então nós somos agradecidos, né, aos escritos da nova igreja, que colocam as Sagradas Escrituras bem perto de nós, bem dentro da nossa fé, bem dentro da nossa crença, acreditando sim que o quarto homem da fornalha não somente estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas também pode estar com cada um de nós na medida que nós, né, nos aplicamos nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é o Filho do Homem, a palavra é o Filho do Homem, na vida do homem que nos protege. E uma coisa muito importante que a palavra nos diz, na leitura literal, nós lemos uma série de instrumentos musicais, né? Antes da pessoa
se ajoelhar diante da imagem, né? Antes de, se a pessoa não tiver o quarto homem, porque o quarto homem não somente está na fornalha, ele já se encontra antes que a pessoa se ajoelhe diante dessa imagem, né? Disse que devemos, o povo, todas as nações daquela época, ao ouvir, né, o som, disse, de buzina, de pífaro, da harpa, da sambuca, do salterio, da gaita de foles e de toda sorte de música. Esta de toda sorte de música e todos os instrumentos musicais, que é repetido 3 vezes, o conjunto de todas essas músicas, isso representa afeição. Somente se ajoelha de algo que é fora da igreja. Aquelas pessoas que colocam sua afeição naquilo. A música que está como símbolo, como representando a afeição das pessoas. Por isso que o mundo lá fora, desde o tempo de Babilônia, o primeiro que trabalha em cada um de nós para nos tirarmos da presença do Senhor são as nossas afeições, como nós acabamos de ler no Arcano Celeste 3066, são as afeições. Diz assim: ninguém jamais é instruído pelos veros, mas o é pelas afeições do vero. E o mal, digamos assim, o inferno utiliza primeiramente em cada um de nós algo que puxe as nossas afeições. E através das afeições as pessoas se curvam. Então existe, digamos assim, a manipulação das afeições. Então, nesta seriedade, porque estamos falando de um culto, né, de uma reverência ao Senhor, mas quando o homem nasce, ele já nasce dentro da sua, digamos, do seu homem interno, íntimo, que existe um Deus. Mas na medida que nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo mais o mundo, nos é apresentado outros deuses. Mas não basta simplesmente te apresentar o Deus. O mundo lá fora, ele cria, antes de você acreditar, ele cria afeições, vários meios, para você se afeiçoar a tal tipo de pensamento, de crença, de comportamento. Por isso que antes do povo se ajoelhar, eles primeiro deveriam de ouvir o tocar dos instrumentos. Este tocar dos instrumentos são mexer, digamos assim, quem dirige, né, mexe com as afeições da pessoa e a pessoa se ajoelha diante dos argumentos que a pessoa tem. Então, a pessoa que não tem a palavra, né, dentro de si, ela como que não sabe discernir. Somente a palavra te dá essa capacidade de discernir e saber que coisa é falsa, que coisa é errada. É essa palavra, o quarto homem, nas tribulações, nas tentações, quando o homem está com uma dúvida de dizer sim ou não, é a palavra que tem a última, digamos assim, a última sentença, né? Então esse é o quarto homem que sempre está conosco. É bom nós sempre sermos assim, motivados a ler constantemente as Sagradas Escrituras, porque nessa medida a nossa bagagem de verdades, ela vai aumentar, porque a própria leitura, ainda que no início seja mecânica, ainda que no início seja incompreensível até, mas a constância. Por isso que o reino dos céus é conquistado diz assim, com insistência. E o reino dos céus é a própria Sagradas Escrituras. Então nós temos diante de nós o reino dos céus, mas é a afeição por ela que nos instrui, porque a afeição pela palavra, ela abre umas camadas, tipo assim, são como
links. Cada passagem das Sagradas Escrituras são como portais, onde nós temos acesso a outras páginas escritas pela mão de Deus. Cada palavra das Sagradas Escrituras é como que você, quando presta atenção numa passagem das Sagradas Escrituras, na primeira você lê, digamos assim, rapidamente. Mas numa segunda leitura, quando a sua mente focaliza uma passagem, e dentro da passagem uma palavra, é como que se você está clicando essa palavra, que ela se abre. Ela se abre tipo um link e te conduz para outras páginas, feitas pela mão de Deus. Aí você começa a conhecer coisas que literalmente, digamos assim, é assim, até algo mínimo. Mas só apertar com a mente que ela te conduz a um portal tão amplo, tão extenso, e muitas vezes desconhecido para nós, mas esse clique, esse toque que você dá em cima da palavra, é feito pela afeição. Sem afeição, você passa reto. Não lê nada, não desdobra nada, não se aprofunda em nada. Sem afeição, nós não nos aprofundamos. Não deixamos de conhecer as outras páginas que se encontram dentro dela. Por isso que este arcano celeste 3066 é muito importante. Que nós não somos instruídos pelo vero, mas pela afeição do vero. Então devemos, digamos, desenvolver essa habilidade em nós. Essa é a única, hoje em dia, a única porta para estar, digamos assim, em estados superiores. E é esse estado superior, que chegou a alcançar Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens, então que falaram, digamos assim, eram fiéis nas suas funções, porque eles foram levados de Judá para a Babilônia, eles eram como escravos, mas eram, digamos assim, responsáveis no seu trabalho, secular, mas com respeito à religião, com respeito ao conceito de Deus, com respeito às Sagradas Escrituras, eram fiéis. Então, qualquer coisa eles estão fazendo no natural, mas algo que atinja o sagrado, eles sabem dizer sim, sim, não, não. Então, digamos assim, esta ligação com a palavra faz que nós estejamos sempre envoltos, pelo milagre que o Senhor pode fazer em nós, o que nós muitas vezes todo dia oramos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos proteja. Isso somente é possível através do quarto homem. E o quarto homem, como dice as Sagradas Escrituras, na sua tradução correta, que é o semelhante ao Filho do Homem, que é a palavra, diz, somente esse quarto homem nos pode proteger dos maiores fogos, das maiores tentações que a terra possa ter, as normais e as 7 vezes aquecida, quando a gente já se encontra num desespero que ninguém pode te defender, o último do último, diz, o quarto homem aparece. E como dizem a palavra, diz, e os cabelos dele nem fumaça tinham, não foram tocados pelo fogo, até passeavam no meio do fogo. Então, são, digamos assim, pessoas, homens e mulheres, independente da idade, mas que amam as Sagradas Escrituras, entendem corretamente, têm afeição por ela, é a afeição por ela querer saber mais, essa afeição que nos abre a outras portas. Então, esse tipo de afeição, que nós devemos ter aqui, principalmente nesta igreja, que ela se caracteriza, pelo culto racional, como diz a nossa frase na entrada da igreja, livres segundo a razão. Quando você, ou quando nós vemos, em outras denominações, onde a música é a característica maior,
onde a palavra é deixada em segundo plano, desconfie, né? Quando a música é colocada em primeiro plano e a palavra do Senhor num segundo plano, desconfie. Pode ser que estejamos diante de Nabucodonosor, nos mandando, né, a nos ajoelharmos para adorar imagens estranhas, né? E tudo que é estranho ao único santo divino Deus Jesus Cristo, o resto é estranho. Nós não podemos, digamos assim, encurvar. E é mais, dizem os escritos no livro do Apocalipse revelado, que por imagem nós devemos de entender todo o conceito, né, tirado da palavra, porém interpretado erradamente. Torna-se uma imagem. Quando o homem, como nós acabamos de ler no livro Juízo Final número 54, né, utilizando a palavra, pretender dominar, né, a vida espiritual de outra pessoa, induzindo, né, com sua postura, com seu argumento, mas tendo por fim dominar e utilizando como meio a palavra, diz, esse tipo de comportamento chama-se Babilônia. Então, Babilônia é o amor de dominar pelo amor de si. E isso começou antigamente, lá no Gênesis, né, com a cidade de Babel, continuou no tempo de Daniel e se prolonga ainda, né, no livro do Apocalipse. Ainda existe a grande Babilônia. Então ela é muito persistente, porque o homem muitas vezes é condescendente para com ela. Pensa que ela é, digamos assim, indefesa, inofensiva, mas ela sim que começa. O amor de si, ela cresce e no seu crescer começa a dominar e na sua dominação quer possuir. Esse tipo de imagem é a imagem que Nabucodonosor levantou, de ouro, né? De ouro, o amor de si de cada um de nós. Essa imagem de 60 côvados por 3 de largura é o amor de si em cada um de nós, né? Identificar essa imagem em cada um de nós e não ajoelharmos, afastar-nos dela, disse, vamos fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego. Continuaremos em pé, sem ficar de joelhos diante dela, dentro de nós mesmos, né? O que a palavra descreve como que é algo externo, na realidade é dentro de nós. Então essa imagem de ouro pode ter outras medidas, pode ser maior, menor, mas sempre em desequilíbrio, né? Quando o anjo do capítulo 11 do Apocalipse disse, entrega uma vara de ouro para João, né? Disse, vai e mede o templo, o altar, né? E os que nele adoram. A medida que cada um deve ter é equivalente, todas as medidas devem ser iguais, né? Então nós, sabendo dessas coisas, sempre vamos tentar ao máximo de praticar, de transformar em bem toda a verdade que nós possuímos. Quantas verdades nós aprendemos na casa do Senhor? Quantas verdades nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, iluminadas pelos Escritos? Nessa mesma proporção deve ser a nossa caridade, o nosso bem. Se nós sabemos muito das verdades, aí existe algo de errado. Então, diz, a medida correta é todas as medidas iguais. A isso nós devemos apontar, a isso nós devemos, digamos assim, aspirar. Então, que o Senhor abençoe esta palavra, que nós reconheçamos, saibamos identificar, né? E saibamos assim nos entregar em afeição. Sim, a afeição é o início. A afeição é o início de uma longa caminhada. Mas tendo afeição pelas Sagradas Escrituras, a própria Sagrada Escritura vai te levar aos Escritos.
não faça ao contrário. Primeiro é as Sagradas Escrituras. Ela chama pelos escritos, né? Porque os escritos apontam para ela. Se uma chama e a outra aponta, então fechou. Essa é a afeição. A afeição somente pelos escritos, ela fica aérea, ela fica como um fantasma. Na realidade não entende nada, achando que entende tudo. Falso. Né? Já temos provas disso. Muitas pessoas que somente estudavam os escritos, menospreciando as Sagradas Escrituras. Isso não pode acontecer. Em cada um de nós, a palavra de ordem é ler as Sagradas Escrituras, despertar uma afeição para as Sagradas Escrituras, e esta afeição nos vai, como um clique, nos conduzir aos escritos, onde se encontram as outras páginas escritas pela mão de Deus. Pronto, você está entrando na Nova Jerusalém, o que o homem mais deseja. E esse próprio desejo de entrar na Nova Jerusalém, a Babilônia fica por fora. A Babilônia e sua imagem fica fora. A Babilônia e seu rei, que é o amor de si, que está dentro de nós, fica de fora. Então nós ficamos, digamos assim, dessa forma, né, agraciados pelo Senhor com sua proteção. Que essa proteção do quarto homem, que a proteção da palavra, que a proteção do Senhor esteja com cada um de nós para sempre. Amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Amém.